Henriette Fernandez-Zouet Morrinot nasceu na cidade de Niete, na França, em 29 de novembro de 1908. Conheceu seu futuro marido na Bélgica, em uma de suas excursões, Georges Morrinot. Foi uma atriz francesa, naturalizada no Brasil. Teve uma carreira de 60 anos. Ela iniciou seus estudos na França. Se apaixonou por literatura no colégio, em que estudava e interpretava os textos que tinha que ler nas aulas. Estudou com o professor de arte dramática em Paris. Em 1926, foi indicada e aprovada para um conservatório, e foi aprovada para o mesmo, em primeiro lugar. Em 1927, ingressou no Conservatório de Paris. Atuou por 3 anos no Comédie Française. Henriette chegou no Rio de Janeiro em 1931. Em 1939, a atriz declamou poesias em uma conferência de Aloysio de Castro, da Associação Brasileira de Imprensa. Em 1943, a atriz organizou um curso de declamação no Conservatório Brasileiro de Música. Em 1944, Henriette já estreou profissionalmente como diretora na companhia de Iracema Alencar. Eu sou uma criatura realizada, sem dúvida nenhuma, porque eu tive um sonho na minha vida. Consegui realizar esse sonho, porque num país estrangeiro até, eu consegui um nome muito respeitado. Eu tinha mais ou menos 14 anos, nos bancos do colégio, do liceu, quando nós começamos a estudar o teatro clássico francês, Molière, Corneille, Racine. Então, eu me empolguei pelo teatro clássico. Eu comecei a estudar o teatro de Molière, com Henri Maillère. Eu devo a Henri Maillère a minha voz, a minha dicção. Estudei 1 ano com ele, viajando, de 15 em 15 dias. 2 noites, somente para 1 hora de aula. Deixei a minha família exatamente fim de 1924 para Paris. Eu só pensava numa coisa, a Comédie Française. Depois de 1 ano de estudo com Madame Nancy Vernet, então me apresentei no conservatório. Ao meio-dia, entre 2 versos do trecho que eu representava, ouvi Madame Barthé. Madame Barthé foi uma grande atriz da Comédie Française naquela época. Ela simplesmente disse: "Ah, mas que bela trágica." Ah, isso foi para mim uma coisa sensacional. 3 dias antes do concurso final, o Dr. Jorge faleceu. E no dia seguinte, às 9 horas da manhã, à frente dos críticos, do público e da banca, eu tive que representar Phèdre, no fim do concurso. Eu vi, não tem primeiro prêmio, eu não ia entrar na Comédie Française. Foi um desespero mesmo, mas Albert Lambert, Sylvain, Bruno e outros atores da Comédie Française chegaram nos bastidores do teatro lá onde se dava o concurso e me disseram: "Não tem importância nenhuma, Sarah Bernard também só teve um 2º prêmio." E Albert Lambert me disse: "Em todo caso, eu vou lhe assegurar uma coisa. Você vai trabalhar comigo agora em toda parte, onde eu estiver, menos na Comédie Française você não pode entrar." E com ele trabalhei 6 anos, todo o repertório clássico. Eu acredito piamente no destino. Por que será que, representando com Albert Lambert na cidade de Orléans, encontrei um senhor que chamava-se Morrinot, que assistiu ao nosso espetáculo, porque dentro da companhia ele tinha um grande amigo, ele estava de férias, ele já morava no Brasil. Ele tinha 23 anos a mais do que eu. Eu peguei o trem de Paris para ir na minha cidade, não. Mas quando eu cheguei às 5 horas da manhã, eu disse à minha mãe: "Eu vou casar, vou morar no Brasil." Assim, de carro. "Mas quem é?"
Não sei, você mora no Brasil, trabalha no Brasil, não sei, mas eu vou viajar. Cheguei no dia 5 de maio, casei no dia 9. Dia 9 para mim é fatídico. Mas 15 dias depois, para mim tudo estava acabado. Porque quando eu cheguei aqui, o senhor Moreno me disse, agora acabou, hein? Não se fala mais em teatro, que não é bem visto uma mulher que vai assim no palco, não vale nada. Eu conheci um médico, o Dr. Aloysio de Castro, e um dia ele me disse assim, Madame Moreno, eu vou fazer uma conferência na ABI, será que a senhora não poderia ilustrar a minha conferência? Porque eu vou só falar dos poetas franceses. E logo após a conferência, muitos vieram no palco dizendo assim, a senhora é atriz? Eu tive que confessar, afinal de contas, parecia um crime ser uma atriz, mas eu tive que dizer assim, fazer isso uma atriz. Ah, mas o que está fazendo aqui? Mas não, tem que ensinar. Se não trabalhar no teatro, tem que ensinar. E foi assim que eu comecei. Apareceu, nessa época, durante a guerra, o Luiz Jouvet. Muita gente pensa no Brasil que eu cheguei com o Luiz Jouvet, mas isso não é verdade. E um belo dia eu convidei Jouvet para almoçar na minha casa, eu morava em Santa Teresa, lá longe. E brutalmente, assim como ele era, no almoço ele me disse, Moreno, eu vou precisar de você. E para quê? Para representar. Eu vou percorrer a América do Sul, você vai viajar comigo. Diz, bom, mas eu tenho uma menina. Não faz mal, porque ela tem 10 anos. Não, então tá ótimo, porque eu tenho 3 papéis para ela. Diz, bom, mas o Moreno não vai deixar. E então eu levo o Moreno também, paciência. E foi assim que eu voltei ao teatro. Durante 2 anos, eu viajei com o Luiz Jouvet. Mas quando estávamos para ir ao México, o senhor Moreno, com toda a sua bondade, mandou o ultimátum. Recebi uma carta, você volta ao Brasil com a sua filha e você vai sozinha a Paris. Eu passei 6 meses trabalhando para a Jouvet sem ganhar um tostão, com minha filha. Mas valia a pena. Somente a Bibi me convidou para dirigir essa companhia, logo na primeira peça ela me disse para Moreno, a senhora vai representar. Eu disse, Deus me livre. Eu não sei falar, mas vou representar. Mas ela me obrigou. Era uma peça francesa, aliás, que chamava-se Presa por Amor. Então, dirigi a peça e eu fazia o papel da mãe da Bibi. Eu só aparecia no final para uma cena só. E com Bibi eu passei 2 anos. E Carlos Bon, que era meu aluno, disse para Moreno, agora chega. Agora a senhora vai ter a sua própria companhia. Disse, mas como? Eu não tenho dinheiro suficiente. Não faz mal, não. A gente arranja dinheiro, isso não é nada. Vamos montar a companhia para a senhora. E montamos a Companhia dos Artistas Unidos. Eu pedi emprestado 100 contos, que eu levei 10 anos para devolver. E abrimos o pano no Teatro da Dulcine, que naquela época chamava-se Teatro Regina. E abrimos no dia 9 de outubro de 1946, o pano, apresentando a Companhia dos Artistas Unidos com frenesi. Logo ganhei o prêmio de melhor interno. Eu tinha 9 peças no meu repertório. Eu disse ao Carlos Branco, agora eu quero viajar, eu quero ir até Manaus. Que loucura, mas eu vou fazer. Então levei comigo 20 pessoas, 10.000 quilos de bagagem, 9 peças. Eu chegava a representar 5 peças em 2 dias. Sábado à tarde, frenesi. Sábado à noite, o Pecado Original. Domingo de manhã, peça para criança, porque foi a minha companhia que inaugurou o Teatro para Criança. Uma peça da Lúcia Benedetti, O Casaco Encantado. Domingo à tarde, A Rainha da Inglaterra. Domingo à noite, O Bonde Chamado Desejo. Foi uma temporada maravilhosa. Eu percorri o Brasil inteiro em 14 meses. Em 1945, Henriette
representou em português, pela primeira vez, na peça Presa por Amor. Em 1946, fundou a companhia Os Artistas Unidos, onde, além de atriz e diretora, também era empresária teatral. Eles montaram um repertório de 9 peças, entre as quais Frenesi ganhou o prêmio pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais e Henriette Morinot ganhou o prêmio de melhor atriz. Em 1948, os Artistas Unidos estreiam com um texto brasileiro para o público infantil, que é Casaco Encantado. Em 1952, Henriette Morinot recebeu a medalha de ouro pela direção da peça Jezebel. Entre outras atuações, destacou-se em Ensina-me a Viver, peça dirigida por Domingos de Oliveira, em 1982, com o qual ganhou o prêmio Governador do Estado e o troféu Estácio de Sá como melhor atriz. Ela se acidentou durante a temporada do espetáculo e precisou ser substituída por Maria Clara Machado. No cinema, atuou em 5 filmes: Presença de Anita, 1951, Comprador de Fazendas, 1952, Leonora dos Sete Mares, 1955, Bonitinha Mas Ordinária, 1981, Perdoa-me por me traíres, 1983. Henriette Morinot trabalhou também em televisão. Em 1966, ela fez Escrava Isaura, na Rede Globo. Em 1980, ela fez Água Viva, na mesma emissora. Ela foi casada, em segunda núpcias, com o ator Delorges Carminha. Henriette veio a falecer no dia 3 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro, aos 82 anos de idade. Miriam Muniz de Melo, atriz, diretora, professora de teatro e, de acordo com o ator e amigo Sérgio Mamberti, uma força da natureza. Na Escola de Arte Dramática, no final dos anos 50, havia adotado o nome de Miriam Melo. Ao estrear no teatro profissional em 1961, adotou o nome artístico de Miriam Muniz. Descendente de portugueses e italianos, nasceu no bairro do Cambuci, em São Paulo, em 28 de outubro de 1931 e faleceu em 18 de dezembro de 2004. Casou-se 2 vezes, primeiro com o ator e diretor Silvio Zilber, com quem teve 2 filhos, Marcelo de Melo Zilber e Rodrigo de Melo Zilber, que faleceu em 1986, aos 18 anos. Seu segundo casamento foi com o diretor teatral Cacá D'Andretta. Miriam Muniz, antes de se dedicar ao teatro, estudou enfermagem no Hospital Samaritano, em São Paulo. Na enfermagem, ela passou por várias aventuras. Uma delas é porque ela tinha muito medo de sapo. E ela conta numa entrevista que esse medo fez com que ela tinha muita dificuldade e o sapo fugia e ela era obrigada, porque ela não podia perder o curso. Então, isso fez com que ela descobrisse que a importância que tinha de vencer o medo. E aí isso ela trouxe para o teatro, foi uma das experiências que ela trouxe para o teatro. Além da dificuldade da profissão, eram muitas dificuldades depois que ela começou a trabalhar, e ela leva isso com muita leveza. E também isso também trouxe esse aprendizado de lidar com as dificuldades e as mazelas do dia a dia. Quando criança ainda, jovem, ela na escola, ela terminou um determinado período da escola, pegou o diploma, se formou e mudou de escola, porque ela não sabia, ela até disse que ela não sabia se a escola era ruim ou se era ela que era tão ruim assim. E aí ela foi para uma outra escola, e nessa outra escola ela acabou voltando, realmente porque ela estava muito atrasada, ela acabou voltando tudo. E aí ela teve um outro diploma. Ela diz que ela talvez seja a única pessoa no mundo que tem 2 diplomas do mesmo período de estudos. As aventuras não param por aí antes mesmo dela começar o teatro. Ela foi estudar balé clássico com Alina Biernacka, integrou o corpo de baile do Municipal de São Paulo. E ela queria muito ser bailarina, né? Ela queria muito dançar, cantar, ela já gostava da arte, né? E aí, só que aí ela começou a fazer o balé, só que não deu muito certo, porque ela sempre muito animada, ela começou a fazer piruetas, rodar, e um dia fazendo essas piruetas, ela foi rodando,
e não parava de girar até a coxinha, só que no meio do caminho ela derrubou a primeira bailarina. E quando ela derrubou a primeira bailarina, e a professora acabou chamando por ela e falou que ela era muito boazinha, gostava muito dela, mas que ela não dava para isso. E aí, por fim, depois dessas passagens todas, ela acabou encontrando o teatro, ingressou na Escola de Arte Dramática de São Paulo em 1958 e se formou em 1961, quando a escola ainda estava sob a direção do fundador, Alfredo Mesquita. Nessa entrada na escola, ela conheceu o ator Silvio Mamberti, e ela chamou, sempre muito animada, ela chamou para ajudar ele, disse que ajudaria ele, eles se encontraram para ela ajudar e tudo. E aí começou um belo trabalho, mas também uma bela amizade, uma amizade que se manteve durante toda a vida, até a morte da Miriam. E nessa escola, na Escola de Arte Dramática, ela teve vários professores extremamente famosos, além do próprio fundador também, Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi e Maria José de Carvalho, entre outros. Com essa última professora, Miriam já teve problema de cara, porque como ela falava que a professora não gostava dela, mas é que assim, como ela era muito divertida, animada, tinha um senso de humor muito específico, num trabalho de imitação logo no início, ela imitou justamente essa professora. Essa professora é muito rígida e, de acordo com os amigos, ela imitou muito bem. Isso fez com que a professora não gostasse disso. Na escola ela ensinou vários textos de autores do teatro mundial, de grandes autores como o Burrey, de Alfred Jarry, A Tempestade, de Shakespeare, e o Defunto, de René Diobaldi. Com esse último trabalho, ela ganhou o prêmio de Chinitaúma junto com a Araci Balabanian. E também lá ela fez Bodas de Sangue, de Lorca. Lorca se tornou assim um dos grandes nomes, das suas grandes paixões na dramaturgia. Ela seguiu isso sempre, né? Em carreira, ela atuou, dirigiu, produziu e era uma apaixonada por tudo ligado ao teatro. Iluminação, cenografia, figurino, ela era apaixonada por tudo isso. E foi também professora, né? No cinema e na televisão ela foi atriz. E como professora de interpretação, ela sempre foi muito amada. Todos os alunos falam muito dela, porque ela, de acordo com os alunos, ela te tirava da zona de conforto, né? Ela tinha um método próprio, dizia que ela não seguia completamente nenhum método, né? Dá para se perceber técnicas de Stanislavski, dá para se perceber... Ela falava que ela não era Stanislavski, que não era Brecht, era ela e utilizava todas as técnicas que ela ia conhecendo. Uma curiosidade também é que um restaurante que tinha sido do irmão dela, na verdade foi fundado pelos pais dela em São Paulo, e depois ficou o proprietário ficou sendo o irmão dela, José Muniz de Melo, e lá se tem um material fotográfico e jornalístico muito grande sobre ela. No segundo andar, em 2006, foi inaugurado o Espaço Cultural, onde se passavam leituras dramáticas, pequenas apresentações de teatro, de música. Miriam também foi professora na escola que ela mesma fundou juntamente com Silvio Zilber e com o figurinista e grande amigo Flávio Império, se tornou também um grande amigo dela. Foi na Escola de Teatro Macunaíma, fundada em 1974, e essa escola ela surgiu como um centro experimental de formação teatral. Cursos de interpretação, leituras dramatizadas, psicodramas, e envolvendo diretamente Paulo Freire, né, que desenvolveu um trabalho no local. Eles também trabalharam juntos e também foi professora depois na própria Escola de Arte Dramática. Ela lecionou para vários atores, né, de renome atualmente. No primeiro aniversário de de falecimento dela, foi lançado um DVD em homenagem a ela, feito por algumas amigas, né? Entre elas Vânia Toledo e Sandra Mantovani. Em uma entrevista, a Sandra diz que ela era muito tímida e ela foi acompanhando um amigo, e aí a Miriam conheceu ela e falou: não, vamos sair da caixa. E ela fala que se não fosse pela Miriam, hoje ela não conseguiria
ser como ela é, falar em público, dar entrevistas, fazer todo o trabalho dela, porque ela era extremamente tímida, ela tinha muitas dificuldades e ela venceu a partir dos olhos da Miriam, da direção da Miriam ali, como professora, diretora, e ali foi que ela ajudou bastante a ela. Em 2006, a Funarte, né, junto com o Ministério da Cultura, instituiu o Prêmio de Teatro Miriam Muniz. E o Sesc, nesse mesmo ano, publicou o livro Arena, Oficina, Anchieta e Outros Palcos. A trajetória de Miriam foi também documentada no livro biográfico Giramundo, o percurso da atriz Miriam Muniz. Esse livro foi organizado por Maria Tereza Vargas, historiadora, pesquisadora, e constam depoimentos da Miriam nesse livro, depoimentos muito importantes. Além disso, uma das salas de teatro do Teatro Ruth Escobar em São Paulo foi batizada como Sala Miriam Muniz. Conheçam a vulcânica Miriam Muniz. Depois de tentar várias profissões, a paulistana Miriam Muniz de Melo entrou para a Escola de Arte Dramática em 1958, onde se descobriu apaixonada pelo teatro. Estreou profissionalmente em 1962 em 2 espetáculos, na peça infantil A Bruxinha que Era Boa e em José do Parto, A Sepultura, no Teatro Oficina, substituindo a atriz Etty Fraser. Depois de atuar em espetáculos da companhia Nidia Alicia, do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e na companhia de Dulcina de Moraes, ingressou no Teatro de Arena, onde se destacou como atriz cômica em clássicos como O Noviço, A Mandrágora e O Tartufo. Em 1975, ao lado do seu marido Silvio Zilber, do psicanalista Roberto Freire e do cenógrafo Flávio Império, abre o Teatro Escola Macunaíma. Ao longo dos anos 70, brilha nos palcos em Só Porque Você Quer, de Luiz de Pirandello, e As Sabichonas de Molière, ambas ao lado de Paulo Altran. Participa ainda de Fala Baixo, Senão Eu Grito, de Leila Assunção. Nos anos 80, dedica-se quase que totalmente à direção e à participação no cinema e na TV. Inicia os anos 90 no elenco de A História Acabou, texto e direção de Fauzi Arapi, e 2 anos depois está em Porca Miséria, de Marcos Caruso e Jandira Martini. Grande atriz de teatro e professora querida por seus alunos, Miriam Muniz não se adaptou à televisão, apesar de ter feito imenso sucesso na telenovela Nino Italianinho, de Geraldo Vietre, na TV Tupi. No cinema, atuou em 11 filmes, destacando-se Macunaíma e os filmes que resultaram da parceria com a cineasta Ana Carolina. Também como diretora, ela marcou época dirigindo peças e shows com O Falso Brilhante, da cantora Elis Regina. Miriam Muniz morreu no dia 18 de dezembro de 2004 em São Paulo, aos 73 anos de idade. Nos palcos e nos sets de filmagem, Miriam Muniz era considerada um vulcão em plena erupção, uma pessoa cheia de sabedoria e paixão. Miriam Muniz foi e sempre será uma atriz vulcânica.
A trajetória de Miriam Muniz, ao sair da Escola de Arte Dramática, passou por diversas companhias, estilos e linguagens. No Teatro Oficina fez, em 61, José, do Parto à Sepultura, de Augusto Boal, com direção de Antônia Bujanra, e depois fez também a produção de vários espetáculos, inclusive dos espetáculos Inimigos, de Gorky. Na companhia Nídia Alicia, fez A Bruxinha que Era Boa e As Lobas, na companhia Dulcina de Moraes, Tia Mami, com direção da própria Dulcina de Moraes, sempre se tornou uma inspiração, uma amiga, porque acreditava muito na Miriam. Miriam era uma atriz cômica, mas também com uma força dramática muito grande. E a Dulcina acreditava nisso e fez com que a própria Miriam acreditasse mais nisso, porque ela tinha uma força muito grande, tanto dramática quanto na comédia. Né? E ela ganhou, por esse Tia Mami, ela ganhou o prêmio Saci de melhor atriz coadjuvante. No TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, ela fez A Revolução dos Beatos, com direção de Flávio Rangel, em 1962. E no Teatro de Arena de São Paulo, ela fez muitas peças, várias peças, muitas com direção de Augusto Boal, a partir de 63. Trabalhou com artistas como Gianfrancesco Guarnieri. Fez produção, fez direção. Na entrevista ela diz, inclusive, que no Teatro de Arena eles faziam de tudo. Desde limpar o teatro, limpar banheiro, arrumar teatro, arrumar camarim, ajeitar figurino. Então, assim, iluminação. Então, no Arena ela fez de tudo eles faziam, né? Ela até brinca que ela fala assim, atriz à noite, faxineira de manhã. Então ela brinca muito com isso. Ela passou por diversas outras situações também muito interessantes. Uma delas, ela sabendo que tinha turma infantil, né, no Arena no domingo de manhã, ela pede a Boal, pergunta a ele se ela pode dirigir uma peça infantil, se ela pode dirigir a turma infantil numa peça. E sim, ele fala, não, pode dirigir, concordo, tudo bem. E ela se animou toda, né? Ela diz que essa, na verdade, foi a primeira direção que ela fez. Ela se animou toda, fez a peça, agora eu não me recordo qual foi a peça, mas ela fez a peça das crianças, apresentou a peça, e aí ela conversa com um dos amigos quando termina a peça, ela toda animada e pergunta assim, como é que foi? Aí ele falou, foi ótimo, uma boa peça de perfil. E ela fez uma peça num teatro de arena, como se fosse um palco italiano. E aí ela fala que foi muito interessante, porque quem viu a peça de frente viu a peça, quem viu de lado, como esse diretor, ela viu uma peça de perfil, e quem estava lá atrás, né, só viu o pessoal de costas. Aí ela diz que, em verdade, essa foi a primeira direção dela, com que ela aprendeu muita coisa, inclusive como não fazer besteira. E ela passa também pelo Centro de Estudos Teatrais, pela companhia Fernanda Montenegro e Fernando Torres, pelo Grupo Vereda, a companhia Paula Altran, Grupo Isca de Polícia, fez produção independente da colagem musical Tudo de Novo, com Silvio Zilber, que foi seu primeiro marido também, porque ela teve 2 filhos. Também produziu junto com ele Fala Baixo Senão Eu Grito, em 1973. Ela também ela conta uma história também que ela, na época da ditadura, né, porque eles trabalhavam lá e tinha muita essa... Ela não estava com nome, ela fala que ela era muito medrosa para isso, mas deram uma batida lá, então, para prender outras pessoas. E ela falou que se desesperou toda, fez xixi nas calças, se apavorou. E ela ficou tão apavorada que ela falou, gente, eu sou esse bicho medroso. Ela disse que ela ficou com muita raiva dela de ser tão medrosa, vendo os outros, né, correndo, fugirem. E aí naquele momento ela falou que a atriz finalmente tomou conta, ela não tinha coragem de fazer nada, mas quando ela olha de frente, ela vê os colegas fugindo pelo telhado. Então ela falou assim, não, então já que eu não tenho outra coragem para mais nada, eu vou representar. E aí ela começa a chorar desesperadamente, gritar, a chorar, e aí as atenções se voltaram para ela, né, porque ela estava passando mal, já tinha feito xixi nas calças, já estava toda suja. E aí ela chorava, e quando as atenções se voltaram para ela fala que ela olhava para frente e ela via, lá na frente, ela via eles pulando, né, de um telhado para o outro, pulando e fugindo. Só que as pessoas, os policiais, eles estavam de frente para ela. Então, o telhado ficava atrás deles, e aí eles não viram. E aí ela se sentiu, ela fala que até um covarde pode fazer alguma coisa. E aí né, depois levaram ela para casa e tudo, e eles conseguiram fugir.
ela se sentiu bem melhor com isso do que antes, quando ela estava só apavorada. Outros trabalhos de direção também, né, que ela fez, muitos na verdade, vou falar só de poucos aqui. Cândido, ou O Melhor dos Mundos, de Voltaire, Doroteia Vai à Guerra, Torre de Babel. Ela fez também Dança da Meia-Lua. Me chamou a atenção porque foi um espetáculo de dança de balé, do balé do Teatro Guaíra. E ela fez a coordenação cênica. Além disso, ela fez também Empresário, de Mozart e muitos outros. E como diretora, uma das grandes apresentações que ela mesma fala muito sobre isso, e aqui depois eu vou colocar um vídeo, é o espetáculo musical Falso Brilhante, que ela fez com Elis Regina em 1975. E ela diz que ela dirigiu Elis Regina e que ela era um vulcão cantando, ela cantava com a alma, e ela diz que ela cantou para ela, especificamente para ela, Miriam Muniz. A Elis cantou durante 4 meses, só para ela. Então ela se emociona muito quando fala sobre esse vídeo. Eu vou botar um pedacinho aqui, porque foi uma direção incrível e um espetáculo maravilhoso que fez Elis Regina brilhar muito, e Miriam também. A explosão do talento de Elis Regina no palco foi no show Falso Brilhante, que estreou em 75 e ficou 14 meses em cartaz. Usando técnica de teatro, a diretora Miriam Muniz conseguiu arrancar e colocar a nu no palco a dramaticidade mais escondida de Elis Regina. Eu falei, eu adoro música brasileira, essa mulher é talentosíssima, ela é maravilhosa, eu vou fazer de qualquer jeito. Vou por tudo isso que eu aprendi. Convidei o Naum Alves de Souza, quer dizer, convidei o Flávio Império, mas ele não quis. Fiquei magoadíssima porque ele não quis, mas ele me fazia uns desaforos. Convidei Naum Alves de Souza, que é maravilhoso, com o viola, professor de corpo, que é maravilhoso, Zé Rubens Siqueira, que era maravilhoso, todos maravilhosos. E fiz um roteiro. Agora Deus me iluminou. A gente tem que agradecer sempre a Deus, porque quando Ele te ilumina, naturalmente Ele não fica te iluminando o tempo inteiro, né? Ele te ilumina, acho, quando você merece, de vez em quando. E naquele momento eu fui completamente iluminada. Eu sonhava como era o espetáculo. Eu sonhava, ia lá e estava certo. Eu sonhava, punha no caderno de noite, acordava, escrevia, ia lá, tinha um medo de não saber como é que era, mas eu sonhava como era. E eu ia, eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, como ela sabe, essa mulher é competente, né? Então eu sonhei com Falso Brilhante, porque eu adoro música brasileira, eu adoro teatro, eu adoro cenografia, figurino, luz, tudo que faça parte de um espetáculo, para embelezar a cabeça da plateia, para dar uma emoção para a plateia, para embelezar, para eles ficarem alegres, contentes, eu gosto, porque isso que eu faço. E 4 meses ela cantou só para mim, e cantava para mim cantar, porque o negócio dela não era dar pouquinho, o negócio dela era dar mesmo. Do sol aos raios fugidos a um céu de puro anil, erguendo o vulto atlético num gesto varonil, da América do Sul, o filho mais gentil. Aqui se ostenta intrépido o colossal Brasil. Então, às vezes eu até ficava meio tonta na plateia. Eu não aguentava. Eu subia,
na escadinha do palco, e ela abraçava, beijava, rodava, chorava. Até hoje eu fico emocionada. Até hoje. Para finalizar, vou falar um pouco de Miriam Muniz no cinema e na TV. No cinema ela atuou em diversos filmes, lembrando apenas alguns como Macunaíma, Cléo e Daniel, de direção de Roberto Freire, Das Tripas Coração e Amélia. As duas últimas, com direção de Ana Carolina. Essa viria a ser uma grande parceria, né, mais uma grande parceria, que seria uma parceria de trabalho, uma parceria para a vida, que Miriam Muniz levaria. Na televisão, ela trabalhou na TV Record, TV Tupi, no SBT e na TV Globo. Entre outras, ela fez Nino Italianinho, A Fábrica, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Os Maias. O que é interessante é que, apesar de todo o sucesso, né, todo o sucesso de público, de crítica do trabalho dela, tanto em cinema quanto em televisão, a paixão dela sempre foi o teatro. E a televisão acho que era a menor paixão, digamos assim, porque ela mesma fala que ela tinha uma dificuldade com essa coisa de você, como se você não tivesse uma preparação, de repente ficar gravando uma cena à noite, decorando um texto à noite, uma cena à noite para gravar de manhã, e aí era complicado. E aí o ator Juca Oliveira, ele conta duas situações muito interessantes dela. Foi na Fábrica, chegou um determinado momento que ela disse, não quero mais fazer, chegou para a direção e disse, não quero mais fazer, o trabalho não tá me agradando, essa dinâmica não é boa, e tipo, oi. E ela realmente saiu, ela não queria fazer. E uma outra situação também era em relação aos horários, porque ela dizia que ela tinha vida, ela tinha família, ela fazia as coisas normais, então ela tinha esse diferencial. E como ela já era também, todo mundo já conhecia como ela já era uma grande atriz, diretora, e todo mundo já conhecia mais ou menos como é que ela agia, como é que ela pensava. E às vezes o diretor chegava, ligava e falava assim, amanhã às 8, ela falava, não posso. Não posso, porque às 8 eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que ir ao mercado, depois eu tenho que buscar o meu filho na saída da escola, às 2. Aí o diretor, tá bom, às 2. E às 2 em ponto ela estava lá, às vezes um pouquinho antes. Mas ela sempre falava isso. Então, assim, esses horários que não tinham o tempo que o teatro tem para degustar, para fazer tudo isso, isso incomodava bastante ela, e então ela tinha realmente essa paixão muito mais pelo teatro. E aí quando depois ela abandonou de vez, saiu de vez da TV, e ela tinha isso. Então, assim, apesar do sucesso que ela fez na TV e acabar sendo realmente entendida, porque ela falava mesmo, o que ela pensava, ela falava, ela não guardava para ela. Ela fez muito sucesso, mas a paixão dela era realmente o teatro, e foi aonde ela encontrou aquilo que ela buscava desde o início lá, com a enfermagem, com o balé. Ela diz que ela canta, né? Na entrevista no finalzinho, ela até canta mesmo, ela fala que ela tem voz de marreca, mas que não importa se o que ela quer é cantar. E é muito interessante também, várias histórias que se conta dela. Uma delas, um dos alunos, eu não me lembro agora o nome dele, é um diretor, ele foi aluno dela, e ele diz que no final, né, do curso, ela levou presente, assim, lembrancinhas, presentes para todos os alunos. E ele foi o único que não ganhou. E ele ficou muito mal, muito mal. Eles saíram para comemorar, e ele transpareceu que ele estava mal, mas ele não queria falar. Mas ela ficou cutucando ele, né? Aí ela, o que foi? Que cara é essa? E tal, cutucando mesmo para que ele falasse. E aí ele falou, poxa, todo mundo ganhou presente, menos eu. Aí ela respondeu para ele, é porque você é apressado, seu presente não seria hoje. Você foi escolhido para para fazer a peça comigo, a próxima peça comigo, você foi escolhido para fazer essa peça e esse é o seu presente. E aí ele disse que ele desmontou na frente de todo mundo, ele ficou emocionado, ele começou a chorar e todo mundo começou a rir, foi dando aquela parabéns e tal. Então, assim, todos os alunos têm muitas lembranças a respeito dela e várias
Entre os amigos e alunos, às vezes choram lembrando. Ela tinha um método muito próprio dela de fazer com que as pessoas se acostumassem um com o outro, de tirar realmente da zona de conforto. Como os alunos mesmo dizem, né, muitos são diretores, eu não vou recordar os nomes agora, por isso eu não vou falar, porque eu tenho medo de ficar trocando os nomes, mas eles chegam a dizer que assim, ela chega a pontos, né, que sozinho você não chegaria. E se não houvesse essa provocação, esse incômodo para fazer você pensar, em lugares que a pessoa não chegaria se não tivesse feito essas aulas. Então todos têm, é quase uma unanimidade, quase não, é uma unanimidade em relação ao fato de que ela era uma diretora que ela conseguia chegar muito próximo. Ela trabalhou com uma diretora também, ela falou no primeiro vídeo, ela falou no primeiro vídeo, acho que foi a última diretora que falou no primeiro vídeo. E ela diz, numa outra parte da entrevista, que foi com a Miriam, atriz, que ela aprendeu como lidar com os atores. Porque antes ela tinha uma ligação mais afastada dos atores. E aí, com a Miriam, trabalhando com a Miriam como atriz, e ela já era diretora também, ela começou a trocar com ela, e ela disse que isso fez com que ela aprendesse a entender e a trabalhar muito melhor com o ator depois da Miriam. Mais do que atriz e diretora, ela foi uma trabalhadora compulsiva do teatro. Trágica, cômica, dramática. Ela tinha um magnetismo que a tornava quase que uma feiticeira dos palcos. Como professora de teatro, ela criou seus próprios métodos. Nenhum dos seus alunos passou pelas suas aulas de maneira indiferente. Ela provocava as pessoas para que elas botassem para fora os seus demônios e assim aprendessem a trabalhar com eles. Participou de espetáculos marcantes, atuou no cinema, dirigiu atores e cantores, mas acima de tudo, deixou a sua marca, suas impressões digitais nas cabeças e nos corações das centenas de alunos que passaram pelas suas aulas. A persona em foco de hoje é Miriam Muniz. O artista puxa a sociedade para frente, para abrir a visão. Porque a sociedade é assim, só tem um ponto de vista. Fala assim, não é assim, é assim. Fala, não, é assim, é assim. Um ponto de vista só. É horrível, né? O teatro tira essa viseira, dói, tem parafuso, até cai que nem burro, sabe, na estrada. Cai a viseira, começa a enxergar melhor, pode olhar, pode mexer, pode ver, pode perceber o todo. Como existem trabalhadores e fulano de tal é um trabalhador de teatro, ela era uma trabalhadora do teatro, né? Ela tinha uma coisa inacreditavelmente ligada a essa paixão pelo cenário, pelas personagens, pelo teatro. Ela se entregava para as coisas que ela fazia intensamente. Então ela não se poupava. Parecia que ela queria romper estruturas. A ideia que eu tive de Miriam é sempre essa, uma pessoa que está ali não para concordar, para discordar. Ela era única porque ela era aquela mulher, aquela atriz, ela era uma mulher, né, uma mãe, uma mulher sólida, né? Uma mulher altamente, assim, de pé no chão e ao mesmo tempo com uma loucura. Ela era uma Copacabana no Réveillon. Ela explodia 15 minutos pelo céu todo. Ela era uma festa de luz, uma epifania de sabedoria em cena. Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi falam da atriz engraçadíssima, do humor muito
interessante que ela tinha. E isso ela manteve a vida inteira. Por outro lado, era uma atriz dramática. Contracenar com a Miriam era como entrar num ringue. Mas uma verdadeira escola, sem dúvida alguma. Ela era uma enciclopédia, né? Um Google teatral. A Miriam colocava a gente para ultrapassar os nossos limites. E essa ultrapassar limites levava a gente para um lugar que a gente não iria se a gente ficasse no cômodo do conhecido. Uma pessoa que chegasse com todo um glamour e achando que era o supra-sumo, ela fazia ir por terra tudo aquilo. Anárquica, criativa, de um talento extraordinário, entendeu? E uma amiga muito querida, né? A Miriam realmente era uma força da natureza. Nasci em São Paulo, no bairro do Cambuci, onde a minha mãe também nasceu, descendente de italianos e portugueses, imigrantes, né? A Miriam Muniz é filha de pai português, de Ponta Delgada, nos Açores, família Muniz de Melo. Os portugueses eram muito sérios, uma família muito rígida, severos. Ela contava que nos almoços na casa dos avós, que eram donos de uma chácara no bairro da Aclimação, ela não podia falar na mesa, porque era criança. Os portugueses muito austeros, né? Assim, de um preconceito, leiteiros, entendeu? De gado, de matar porco, de dar bofetadas, eram ditadores mesmo. A mãe da Miriam é filha de italianos, família Fierro. Já nos italianos era uma festa permanente. Foi criada uma desigualdade entre diretor e diretoras, onde os homens são vistos e as mulheres não. Tanto que a história da encenação brasileira é marcada pela hegemonia masculina, mas nós também temos mulheres encenadoras. É preciso desconstruir essa visão da identidade feminina no teatro, tornar visível os lugares que elas ocupam. Elas podem são o que quiser: diretora, atriz, figurinista, encenadora, roteirista. O objetivo da representatividade é inspirar e representar o público feminino e as mulheres nessa área de atuação. A pedagogia do teatro tem como objetivo e intenção a prática de melhorar a eficiência nos espaços criativos e inventivos do teatro, transformar o espetáculo ou mudar os indivíduos. As encenadoras pedagogas, que são as responsáveis por dirigir as peças, elas estão usando a pedagogia como instrumento de criação. Abigail Esquerdo Ferreira, também conhecida como Bibi Ferreira. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1º de julho de 1922. Foi apresentadora, atriz, cantora, compositora e diretora, filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina argentina Alda Esquerdo. Morreu aos 96 anos, em seu apartamento no bairro Carioca do Flamengo, no dia 13 de fevereiro de 2019, vítima de uma parada cardíaca. Em 1944, montou sua própria companhia teatral, reunindo alguns dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, como Cacilda Becker, Maria Della Costa e a diretora Henriette Morrinot. Dulcina Minsen de Moraes, ou como é mais conhecida, Dulcina de Moraes. Nasceu em Valença, no dia 3 de fevereiro de 1908. Foi atriz, diretora e produtora.
considerada uma das grandes damas do teatro nacional, criadora da Fundação Brasileira de Teatro, depois transformada na Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Em Brasília, morreu em 28 de agosto de 1996, aos 88 anos. Pela primeira vez, em 1923, dirigiu O Discípulo Amado. Em 1972, seu último trabalho de direção, com Tia Mami, no Teatro Nacional Sala Martins Pena, em Brasília. Daniela Gontijo Alves Pinto, ou Daniela Thomas, nasceu no Rio de Janeiro, em 1959. É uma cineasta, roteirista, diretora teatral, dramaturga, iluminadora, cenógrafa e figurinista. Filha do cartunista Ziraldo. Em 1994, co-dirigiu com Walter Salles o filme Terra Estrangeira. Em 2007, novamente com Walter Salles, dirigiu o filme Linha de Passe. Em 2016, dirigiu junto com Fernando Meirelles e Andrucha Adton a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro. Cristiane Jattari, nascida no Rio de Janeiro em 1968, é autora, diretora teatral, dramaturga e cineasta. Formada em teatro e jornalismo, com pós-graduação em arte e filosofia. Escreveu e dirigiu os seguintes trabalhos a partir de 2004: Conjugado, A Falta que Nos Move, ou Todas as Histórias São Ficção, e Corte Seco. Falar sobre todas essas encenadoras nos mostra a importância da representatividade feminina, né, para essa profissão de encenadora, assim como para todas as outras profissões. Se nós formos um pouco para trás, nós vamos lembrar que tinham muitas profissões que eram determinadas como profissões mais masculinas, profissões mais femininas. Algumas baseadas na força, outras baseadas no estudo de desenvolvimento, a forma de desenvolvimento do cérebro humano. E então, assim, profissões que tinham mais matemática, que tinham mais essa área de ordenamento, de mando, de direção, eram profissões consideradas mais masculinas. Isso tem mudado durante o tempo. Até porque nós já sabemos que o próprio cérebro humano evolui. Então hoje, aquelas profissões que antes eram tidas como essencialmente masculinas, já não são mais. E as tidas essencialmente femininas também já não são. Tudo isso por quê? Porque com a mudança social, com as profissões sendo dinamizadas por ambos os sexos, isso vai fazendo com que não só o contexto social comece a mudar, como o próprio cérebro humano começa a modificar também. E aí a representatividade ela é importante para isso, para fazer com que aquelas que tenham uma pequena chama, elas comecem a ver que outras já incendiaram, outras mulheres com o mesmo desejo também fizeram e também conseguiram chegar lá na frente e conseguiram se tornar encenadoras, diretoras, que essa é uma profissão também para mulheres. Antes era muito mais complicado. Se nós formos lembrar das próprias escritoras, muitas também se escondiam atrás de nomes masculinos, eram pseudônimos masculinos, para poderem trabalhar. Assim também foi provavelmente com as primeiras diretoras, também tinham sempre um braço masculino. E isso, se nós formos pensar em questão de tempo, nós temos Shakespeare, nós temos diretores antiquíssimos, mas numa época em que as mulheres não podiam sequer entrar no teatro, e muitas vezes nem para assistir uma peça, muito menos para representar. Então, essa representatividade feminina ela ainda é muito recente e tem que ser fomentada. Por isso também a importância da pedagogia do ensino do teatro para isso. E nós, como professores, podemos fazer isso. Esse nosso trabalho que a gente está apresentando hoje
está trazendo só algumas, que são muitas encenadoras, trazendo só algumas. Isso é importante que a gente faça também em sala de aula, como está sendo feito hoje, que a gente faça em sala de aula, não esquecendo os grandes encenadores, os grandes diretores, porque todos têm seu mérito, mas inserindo encenadoras mulheres, encenadores negros, encenadores trans, porque essa inserção ela é muito recente. A mulher é uma inserção que veio quase junto com a tentativa de inserção também do negro, e é muito difícil, porque são maiorias que são maiorias em quantidade de pessoas, mas acabam se tornando minorias na maioria das profissões que têm visibilidade. E isso é uma questão que tem que ser sempre trabalhada para poder mudar. E o mais importante é exatamente que no ensino do teatro, como professores de teatro, nessa parte que nos cabe, referente ao teatro, que no final também acaba seguindo uma parte social, mexendo com todas as outras estruturas da sociedade, trazer isso. Essa é uma grande missão de um profissional de teatro, também trazer essa representatividade. Nós, como mulheres, trazer essa representatividade, não só para as mulheres, mas para os homens também, para os nossos alunos também conheçam. Porque muitos não sabem, não conhecem, porque os nomes não aparecem. Até mesmo nas pesquisas, é difícil, porque a gente só encontra o nome das poucas grandes encenadoras, e mesmo assim, o que eu percebi é que muitas vezes, quando você pesquisa, essas encenadoras vêm denominadas como atrizes. Atriz. E aí quando você vai pesquisar mais a fundo, você vê encenadora. Então é muito importante para que a gente possa trazer novos horizontes. Assim como nós hoje temos mulheres na física quântica, mulheres na NASA, que eram coisas ligadas à matemática e que não se tinha essa representatividade, a gente sabe que devagar, é muito recente isso ainda, se a gente for falar em tempo, né, é muito recente. E isso é importante ser fomentado desde criança, desde os primeiros estudos, desde do fundamental, para que eles comecem a entender e descobrir que existem essas possibilidades, e principalmente que essas meninas elas possam também saber que no teatro elas não precisam apenas buscar as profissões, entre aspas, essencialmente femininas, como a estrela, a atriz, não, aquelas outras profissões que antes todo mundo só falava o diretor, não, na verdade, a diretora, a encenadora, a iluminadora, a figurinista, todas as profissões. E é importante isso, e foi por isso que nós trouxemos esses dois questionamentos para deixar para a turma. Cosima Francesca Gaetana Wagner, Cosima Wagner, nascida em 25 de dezembro de 1837 em Bilágio, Lombardia, Império Austríaco, agora na Itália. Faleceu aos 92 anos em 1º de abril de 1930, em Bayreuth, Alemanha. Filha do pianista húngaro Franz Liszt, foi a segunda esposa do compositor alemão Richard Wagner. Após a morte do marido, tornou-se dirigente do Festival de Bayreuth até 1914, transformando o festival numa instituição cultural, social e econômica. Cosima foi a força motriz das peças do festival em questões comerciais e sociais, influenciando a seleção de repertório, artistas e estilo de apresentação. Lúcia Coelho nasceu na cidade paulista de Taubaté em 14 de junho de 1935. Trocou cedo sua cidade natal pelo sossego da Urca. No Rio de Janeiro, Lúcia abraçou o teatro. Fundou o grupo Navegando de Teatro Infantil, o NAU, Núcleo de Arte da Urca, e o TAB, Teatro Amador do Bennett. Na trajetória da diretora teatral se destacam dois aspectos, a livre criação e o trabalho coletivo. Ao longo de mais de 4 décadas de carreira, criou mais de 20 espetáculos, foram mais de 40 encenações teatrais profissionais e ganhou 19 prêmios. Faleceu em 24 de outubro de 2014, aos 79 anos, sendo uma das maiores referências do teatro de bonecos e animação. Foi uma das principais autoras, educadora e diretora teatral
que deu lugar à infância como lugar de produção do conhecimento. Maria Thaís de Lima Santos, ou simplesmente Maria Thaís. Baiana da pequena Piritiba, na Chapada Diamantina, a diretora prefere chamar a si mesma de sertaneja. Diretora teatral, professora e pesquisadora. Fundadora da companhia Teatro Bálaga em 2000. Professora do Departamento de Artes Cênicas nas áreas de atuação e direção e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP. Sua referência e modelo é o ensinador Meyerhold, sobre o qual desenvolveu os elementos para sua pesquisa de doutorado na Rússia, através de uma residência artística no Teatro Escola de Arte Dramática de Moscou, a convite do diretor russo Anatoly Vasilev. As duas vertentes, artística e educacional, caminham juntas como objetivo primordial de pesquisa da encenadora. Cibele Forjaz Simões nasceu em 1966 na capital paulista, diretora e iluminadora. Encenadora paulista integrada às mais inquietas correntes de pesquisa cênica a partir das décadas de 80 e 90. Formou-se em 1989 em artes cênicas com habilitação em direção teatral pela USP, onde também concluiu seu doutorado em artes cênicas e é docente e pesquisadora do Departamento de Artes Cênicas, lecionando iluminação e direção teatral, além de orientadora de mestrado no programa de pós-graduação. Em sua formação, passou pelo Centro de Pesquisa Teatral, CPT, de Antunes Filho, e seus primeiros trabalhos foram realizados com o grupo Barca de Dionisos, do qual é uma das fundadoras. Em mais de 30 anos de carreira, participou ativamente de 4 coletivos de teatro. Entre eles, Barca de Dionisos, Teatro Oficina Usina Ozona e a Companhia Livre, esta última desde 1999 até os dias atuais. Ser livre não é encostar o corpo. Ser livre é trabalhar e vigiar e poder continuar senhor de si. Quem procura na vida só o que é doce, não vai ter nem doce e nem fel. Vai ser vazio e sem resina. Homem perdido para a vida, escravo no fato e na verdade.